Na véspera do casamento com Liu Huyan, o amor platônico dela se divorciou. Ela correu para mim e disse que queria cancelar o noivado. Ela disse, Giboda, eu não quero me contentar com pouco. Ela disse, você e ele são semelhantes, mas no final, ainda não se compara a ele. Eu saí calmamente, pintei meu cabelo de loiro e vesti roupas de motociclista. Voltei ao meu campo de batalha. Ela disse para sua melhor amiga, Chulu, sobre homens sem ambição e sem senso de responsabilidade. Quem está namorando? Até que uma foto de repente circulou no meio, em uma motocicleta. Uma mão fina e branca estava no meu peito, e eu estava apertando a cintura da mulher e roçando nossas têmporas. Liu Huyan finalmente ligou. Giboda, quem é ela? O que respondeu foi a voz sedutora de outra mulher, ex-namorada. Deixe-me apresentar. Eu sou a esposa legítima dele. Fui a uma joalheria pegar as alianças de casamento personalizadas. Um mês depois, seria o dia do meu casamento com Liu Huyan. Embora essas alianças tenham sido personalizadas por nós dois. Mas o modelo e a inscrição foram escolhidos por Liu Huyan. Na sala privada, olhando para a abreviação que representa Eu Te Amo. Eu senti vagamente que algo estava errado. No segundo seguinte, ouvi vozes gradualmente mais claras do lado de fora. Uma garota disse, Ei, você sabe. O primeiro amor de Liu Huyan. Lembro que, quando ele terminou com Liu Huyan há 3 anos, ele machucou Liu Huyan tão profundamente. Outra garota respondeu, claro. Se Giboda não tivesse aparecido de repente e ajudado a superar aquele momento doloroso, ela provavelmente ainda não teria saído dessa. Aquela pessoa disse, Giboda não é aquele playboy famoso no círculo. Ele não faz nada de útil, corre nas pistas. Mas, estranhamente, essa pessoa se acalmou por Liu Huyan e se redimiu. No entanto, se Itusei de repente voltar ao país, eles não vão conseguir se casar? Os convites de casamento já foram enviados. Se eles não se casarem, Giboda não se tornará motivo de piada no círculo. Esperei que suas vozes desaparecessem. Só então olhei para a abreviação YYW. Gradualmente percebi o futuro. Liguei para Liu Huyan. Não foi ela quem atendeu, mas em meio ao barulho, ouvi a voz dela. Liu Huyan disse, ele não busca melhorar. Ele não é nenhum dedo mindinho de Itusei. Ninguém se compara. Alguém disse, Huyan. Não podemos dizer isso, eles já são tão ricos, por que precisariam de tempo de antena? E Giboda costumava ser conhecido por ser indomável, ele mudou tanto por você. Não se pode ser impaciente, é preciso atrair. Liu Huyan riu e disse, indomável? Nesses 3 anos, ele não esteve girando em torno de mim como um cachorro? Finalmente consegui que ele se casasse comigo. Alguém perguntou novamente, Huyan, você não gosta de Giboda? Liu Huyan disse friamente, você gostaria de um cachorro? Alguém na multidão continuou a perguntar. Então por que você vai se casar com ele? O ar de repente ficou em silêncio. Depois de um tempo, eu ouvi a voz de Liu Huyan. Ela bufou friamente e disse, ser capaz de domar um lobo selvagem em um cachorro de campo. Prova que a domesticação de cães é eficaz. Desliguei o telefone e olhei para mim mesmo no espelho, vestido com um terno. De repente, eu ri. Esse homem honesto. Eu realmente cansei de fingir. Liu Huyan não voltou para casa por uma semana. Coloquei a casa de casamento em uma plataforma de corretagem. Cada tijolo e telha que eu comprei. Eu nem quero mais. Depois de terminar, finalmente recebi o telefonema dela para me encontrar. Embora tenha sido ela quem marcou, ela ainda foi a última a chegar. Quando ela entrou, havia um homem alto e magro ao lado dela. Itusei. Ele se parece comigo em 50%. Itusei estava segurando a mão de Liu Huyan como se estivesse com medo que alguém a intimidasse. A postura protetora foi bem feita. O ar ficou em silêncio de repente. Ninguém ousou falar. Todos olharam para mim. Eu não disse nada, olhando para o cordão vermelho quase desgastado no meu pulso. Eu puxei meus lábios até que Liu Huyan veio até mim. Ela disse, Giboda, eu não quero me casar. Eu levantei minhas pálpebras e olhei para ela calmamente. Eu perguntei, você quer cancelar o noivado? Ela se aconchegou nos braços de Itusei, seus olhos cheios de adoração. Ela disse, Sheng voltou. Eu não quero me contentar. Você e ele se parecem, mas no final não são ele, disse ela. Você entende? Eu não te amo. Eu balancei a cabeça. Ela me olhou com um certo espanto, como se eu não devesse estar reagindo tão calmamente. Ela disse, você também sabe que fomos arranjados pelos nossos pais. Amei Sheng por 5 anos,
esperei por ele por 3 anos e agora ele voltou. Finalmente não preciso mais me sacrificar. Estou um pouco impaciente. Não esperava por isso. Certo, terminou de falar? Liu Huyan hesitou. Depois de um longo silêncio, ela continuou. Eu cuidarei do lado da minha família. Você resolve o lado da sua família. Não vamos nos casar. Eu respondi, ok. Levantei-me e saí. Quando cheguei à porta, Liu Huyan de repente me chamou. Jiboda. Eu me virei. Ela ainda estava parada no mesmo lugar, mas eu vi as mãos dela penduradas ao lado do corpo. Eu perguntei, mais alguma coisa? Ela hesitou. Você não tem nada a me dizer. Eu pensei um pouco, na verdade, queria muito dizer. Eu realmente te invejo. A sua luz branca ainda pode voltar, mas a minha não pode. No final, apenas disse levemente, desejo a vocês um feliz casamento. Quando fechei a porta, ouvi a voz atrás de mim. Não acredito. Jiboda reagiu assim. Liu Yan, você não disse que ele te amava loucamente. Por que ele parece tão indiferente? Você não me irrita. Era o tom irritado de Liu Huyan. Eu não olhei para trás. Eu já deveria ter entendido. Liu Huyan pode ser parecida, mas não é ela. Como ela poderia ficar com raiva de mim e se jogar nos braços de outro? Depois que saí, entrei em um salão de cabeleireiro, mudei o penteado que mantive por 3 anos. Quando uma cabeça de cabelo loiro e elegante apareceu. Parece que voltei a ser eu mesmo. E tatuei novamente uma sequência de letras no meu pulso. JN é recuo de mine. Francês. Significa que eu nunca recuo. Finalmente, cheguei à loja que não me aproximava há 3 anos. Akun. Me ajude a empurrar meu carro para fora. Um mecânico sem camisa saiu da loja. Ela me olhou surpresa com a minha chegada repentina. Seus olhos estavam vermelhos. Demorou um pouco para ela voltar a si. Ela disse, Gigi, eu balancei a cabeça e disse, sim, sou eu. Ela olhou para mim e para mim de novo, e disse incoerentemente, Gigi, como você veio? Olhei para os 2 carros colocados na posição mais visível, um branco e um preto. Sorri e disse, ainda está aqui. Ela disse, Gigi, eu limpo este carro todos os dias. Está como novo. Você pode pegar a estrada a qualquer momento. Para onde você vai? Que tal eu avisar os caras? Devo trazê-la também. Eu quero dar uma volta sozinho. Ela disse, tudo bem. Quando subi na moto, uma sensação familiar correu pelo meu coração. Fazia tanto tempo que eu não andava de moto. Parece que, contanto que eu não ande, posso esquecer o que aconteceu naquele verão. Olhei para o outro carro branco e pensei naquela pessoa. A conseguiu meu olhar, e seus olhos ficaram vermelhos. Ela disse, eu também estou esperando a irmã Yovei. Deixei o pequeno branco aqui comigo. Eu nunca o movi. Coloquei ele junto com o seu. Eu só penso que um dia eles vão pegar a estrada novamente. Ela disse, Gigi, já faz 3 anos. Eu esperei por você. Será que vou esperar por ela? Eu hesitei um pouco. Já se passaram 3 anos. Ela disse, não dizem que, contanto que você ouça o relógio na direção oposta 1000 vezes, você pode encontrar a pessoa que você quer ver? Eu já terminei de ouvir. Por que a irmã Yovei ainda não voltou? Virei a cabeça, e meu nariz estava um pouco amargo. Mas eu ainda a estava confortando com um sorriso. Esqueça a irmã Yovei. Os mortos não podem voltar à vida. Então liguei a moto. Aku não sabia, eu já tinha ouvido 10.000 vezes. Eu corri até o topo da montanha e, olhando para a paisagem abaixo, gritei. Yovei, eu preparei para construir uma família e começar um negócio como você disse. Por que você ainda não voltou? Você não disse que queria usar um vestido de noiva para eu ver? Mas no final, eu nem consigo mais ver você. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu disse, droga. O vento está muito forte. Está me confundindo. No topo da montanha vazio e deserto. É o ilimitado mar de estrelas. A lua emite uma luz suave, brilhando sobre toda a terra. Tudo se torna gentil. Atrás de mim, há ruídos esparsos. Viro-me bruscamente, mas não há ninguém. Acontece que é apenas o som dos grilos. Acalmo minhas emoções e desço a montanha, mas de repente vejo. A moto branca sumiu. Akun. Saio do carro rapidamente e olho ao redor no chão. Cadê a moto? Quem a levou? Ouço uma buzina atrás de mim. Meu coração bate rápido em todos os momentos. Respiro fundo e me viro lentamente. Sob o poste de luz amarelado. Yovei está encostado na moto, roupas pretas justas, seus olhos e sobrancelhas são tão expressivos e ousados como sempre. Totalmente selvagem.
Ele levanta a sobrancelha para mim e diz: quanto vento tem? Ele diz: cara durão, a única coisa forte em você é a sua boca. O tempo parece ter voltado para o meu primeiro encontro com ele. Meus pais estavam brigando porque eu era rebelde. Eles me deram uma surra. Eu só estava pedindo para eles não se torturarem e se divorciarem logo. O que há de errado? Eu fugi e me isolei para digerir tudo sozinho. No entanto, no segundo seguinte, ouço uma risada descuidada. Ei, garotinho! Está chorando aqui? Viro a cabeça, dizendo impacientemente: pare de bobagens. O vento está muito forte, você está vendo coisas. Ele sorri desdenhosamente e diz: cara durão, sua boca é realmente forte. E o Yovei senta-se lentamente ao meu lado, apoiando o queixo com uma mão e me entregando um lenço de papel. Ele diz: sozinho, é muito solitário. De qualquer forma, você não me conhece. Posso ser um ouvinte silencioso. Naquele ano, tínhamos ambos 14 anos. Não contei a ele o motivo, mas ele ficou comigo a noite toda. Mais tarde, eu o conheci. Ele era um aluno da escola secundária vizinha. Pode-se dizer que ele era uma garota rebelde que não era apreciada pelos professores. Ainda era uma chamada criança selvagem. Liberdade sem pai. Talvez seja o destino. Nós nos conhecemos lentamente. Ele apresentou seus amigos para mim, compartilhou seus esconderijos secretos comigo e também me contava: seja você mesmo, porque tem gente que está na minha frente agora. Me diga, eu não sou um artista solitário, você também vai me defender. Para dar uma lição naqueles que falam mal de mim, que dizem que eu não sou uma boa pessoa, ele disse: Giboda, bom ou ruim é sempre relativo. Seu comportamento privado não afeta os outros. Não viola a ordem pública e a moralidade, então você não deve ser julgado pelos outros. Você é você. Eu também vou dar uma lição naqueles que dizem que ele é um bastardo, e quando ele desmoronar e chorar, ficarei ao lado dele, o abraçarei suavemente e o deixarei expressar suas emoções. Eu disse, e o Yovei: você não precisa necessariamente fazer alguma coisa para ser. Sua existência é o significado. Somos como duas pessoas flutuando e afundando no fundo do mar. Finalmente encontrei meu próprio serviço. E o Yovei e eu nos aproximamos cada vez mais após a formatura do ensino médio. Nós nos apaixonamos. Naquela noite, um grupo de nós dirigiu até o topo da montanha para torcer e celebrar nossa maioridade. Então eu silenciosamente segurei sua mão atrás do grupo e o arrastei para correr. Entre o céu e a terra, só temos a respiração um do outro. Ele riu atrás de mim e perguntou: Giboda, somos como fugir juntos. Ainda me lembro daquele verão, com a lua mais cheia, as estrelas mais brilhantes, o canto mais doce das cigarras e os olhos mais sinceros da menina sob o céu estrelado. Nós nos abraçamos e nos beijamos como se este momento fosse eterno, e Yovei, você finalmente está de volta. Eu sinto muito a sua falta. Minha voz treme. Meu corpo está até tremendo levemente. Ele disse: veja que inútil você é. Eu não estou bem aqui? Eu corri para frente, mas vi a Kun empurrando o carro. Irmão Ji, o que aconteceu com você? Ele disse. Não foi a irmã Yovei quem disse isso? O carro dele e o seu nunca ficarão sozinhos. Eu estava pensando em você e saí. Eu tirei Xiaobai para dar uma partida. Foi uma ilusão agora? Eu me virei. Eu belisquei minhas sobrancelhas. Alguém disse que você não pode encontrar pessoas muito deslumbrantes quando é jovem. Caso contrário, qualquer pessoa que eu encontrar no futuro terá uma obsessão muito profunda. Os últimos 3 anos. Ainda não percebi a realidade e rezo para que um milagre realmente aconteça. Quando voltei, todos estavam me esperando, vendo meu cabelo amarelo e minha roupa de motoqueiro. Minha mãe ficou ainda mais irritada. Veja como você está agora, não parece nem um pouco com um futuro herdeiro. Não é à toa que Huyan quer cancelar o casamento. Fiquei na porta e de repente não quis mais entrar. Virei-me para ir embora e meu pai me parou e perguntou para onde eu queria ir. Entre e ligue para a família Liu para pedir desculpas. Diga que você estava errado, impulsivo e ignorante, e diga a eles para não se importarem. Ele disse que os convites de casamento já foram enviados, não há razão para não se casar, e mais. Tire essa cor esquisita da sua cabeça. Com essa sua aparência, quem pode confiar em entregar a filha a você? Caminhei lentamente até eles e sorri. Eu disse: por que eu deveria me desculpar? Foi ela quem disse que não ia se casar. Ela quer se casar com o ex-namorado dela. Ela quer cancelar o casamento. Eu os ajudei. O que há de errado comigo? A vida dele. Meu pai se levantou e me deu um tapa. Ele bateu no meu rosto. Ele rugiu:
Seu idiota! Você é um homem adulto. Ela é uma mulher. Por que você está discutindo com ela? Ela é tola. Você também é tolo? Por que você não usa seu cérebro para pensar? A família Liu pode deixar a filha se casar com um falido divorciado? Meu rosto ardia de dor. Ele continuou dizendo que realmente se arrependia de ter entregue a empresa para eu administrar. Deveria ter sido feito gradualmente. Hesitação. Agora uma boa mão foi arruinada por você. E se ela te trair? Nesse meio, quem não fecha um olho e deixa passar, contanto que tenha certeza de que o filho é seu? Você pode obter benefícios da família Liu. Por que você está com raiva? Inclinei a cabeça. Usei a língua para tocar minha bochecha e puxei meus lábios e disse, vocês dois podem brincar. Mas desculpe, não posso fazer isso. Meu pai estava com a respiração ofegante de raiva. Ele pegou o copo da mesa e jogou em mim. Seu imprestável. Uma vadia morreu. E daí? Já faz 3 anos. Você ainda está nesse estado de quase morte. Como é que eu fui ter um filho inútil como você, Giboda? Vou repetir. Este casamento não pode ser desfeito. Nem que você morra, tem que dar um herdeiro à família Gi primeiro. O copo eu não consegui desviar. Atingiu meu rosto de raspão, ainda me fez um corte sangrento na sobrancelha. De repente, me lembrei de algumas coisas do passado. Depois que Yu Youvei caiu do penhasco, eu tive depressão grave. Cheguei a tentar tirar minha vida, mas fui descoberto e salvo por um medíocre. Meus pais disseram que eu não sabia ser grato. Um playboy que não sabe aproveitar a vida, ainda tem essa doença. Talvez eles estejam certos. Mas, assim como eles não me entendem, eu também não os entendo. Não consigo ser como meu pai, que usa de todos os meios para obter lucro. Nem consigo ser como minha mãe, que finge piedade. Sempre achei que as pessoas devem ter um limite. Seja no trato com funcionários ou inimigos. Quanto ao porquê de eu não os entender. Talvez seja porque, desde muito cedo, eles tinham suas próprias famílias fora de casa. Então, eu não entendo. Se eles não se amavam, por que me tiveram? Até que a empresa enfrentou uma crise. Eles queriam que eu me casasse com a filha da família Liu. Eu não concordei. Eles jogaram as fotos de Liu Huyan em cima de mim, me obrigando. Se não quer viver, então morra. Eu abaixei a cabeça e peguei aquela foto. Por um instante, eu pensei que Yu Youvei tinha voltado. Ela era muito parecida, especialmente aqueles olhos. Como se um moribundo agarrasse uma tábua de salvação, eu concordei em encontrá-la. A condição era que meu pai gradualmente me desse poder. Então, para ser o maduro e confiável que eles queriam, eu fui contra minha própria natureza. Eu queria estar ao lado de Liu Huyan. Mesmo que fosse só para olhar para aquele rosto, eu já ficaria satisfeito. Mas eu não esperava que Liu Huyan tomasse a iniciativa de deixar seus contatos para mim. Ela fez o primeiro movimento. Então, nós começamos a namorar. Mais tarde, eu descobri que ela também me usava como substituto. Nós só estávamos usando um ao outro para suprir nossas necessidades. Então, ela me pediu para parar de fumar. Eu parei. Ela me pediu para aprender a cozinhar. Eu aprendi. Ela me pediu para comprar uma casa. Eu comprei. Até me pediu para parar de andar de moto. E eu a ouvi. Aos olhos dos outros, o rebelde de antes tinha se redimido por ela. Amei-a até a morte. Até Liu Huyan pensa assim, o que posso fazer? Estou disposto a fazer qualquer coisa por este rosto, então, mesmo que ela desafie meus limites repetidamente. Eu aceito, porque quando a vejo, lembro que Yu Youvei ainda está ao meu lado. Nunca partiu, até que seu luar branco voltou, seus olhos só viam os outros. Só então acordei desse sonho, e pensando bem, Liu Huyan não é ela. Antes de dormir, recebi inesperadamente uma ligação de Liu Huyan. Ela disse. Seus pais ligaram para meus pais. Lembrei que mais tarde postei no Moments. A única foto de moto em 3 anos, um amigo comentou abaixo. Me leve para passear imediatamente. Deliberadamente para arruinar, sob seu comentário, havia um comentário de Liu Huyan. Ela escreveu, que tipo de homem impróprio alguém está namorando? Então, eu a interrompi, eu disse. Fique tranquila, este casamento não é só você que não quer. É só um pouco lamentável no meu coração, nunca mais verei aquele olhar gentil nos seus olhos quando ela me olhava. Liu Huyan ficou em silêncio, e logo bufou friamente novamente, com um tom desdenhoso. Giboda, eu não sou o apêndice de ninguém. Se você quer se casar comigo, tente aceitar meu caso com Ito Sei. Não espere que eu pertença apenas a você, entende? Ela disse. De qualquer forma, é só para lidar com os pais. Você me ama tanto,
Posso prometer me casar com você. Mas só isso. Toquei na pulseira de letras na minha mão e sorri lentamente. Eu disse, Liu Huyan, se você realmente quer se casar comigo. E tu sei sabe? Ela não disse nada, apenas restou uma respiração um tanto apressada. Eu disse, Liu Huyan, eu sei que você me considera um substituto para Itu Sei. Que coincidência, eu também. Você sabe quando você se parece mais com ela? Eu balancei a cabeça, pensando no sorriso extravagante de Yu Wei, eu disse. É quando você não fala e apenas olha para mim, embora. Você está apenas olhando para outra pessoa através de mim, mas eu não me importo com este rosto. Eu ficaria muito feliz. Diminuí meu tom e disse com franqueza. Então, mesmo que você me fizesse fazer muitas coisas, seus rostos não são a mesma pessoa. Então, guarda-costas substituto, eu não te devo nada e não te amo. Este casamento acabou. Liu Huyan desligou o telefone abruptamente antes que eu terminasse de falar. Tomei 2 comprimidos de Stazolon. Só em meus sonhos posso ver Yu Wei. Voltamos aos nossos 4 anos mais apaixonados. Depois do Gaokao, sob o testemunho de todos os nossos amigos. Estávamos juntos abertamente. Você entende? De mãos dadas com a pessoa que você ama, andando na rua. Assistindo a um filme, mesmo sem dizer uma palavra, apenas olhando um para o outro em silêncio. O ar é doce. Finalmente podemos andar nas motocicletas que amamos e galopar juntos pelo mundo. A Kun disse que o irmão Ji e a irmã Wei são as pessoas mais compatíveis que já vi. Ficar ali é como uma novela. E o Wei o elogiou por saber falar e pediu para ele dizer mais. Eu simplesmente encostei na motocicleta, observando casualmente meus amigos brincando. Mais tarde, fomos para a mesma universidade. Começamos a formar uma equipe de corrida e participar de competições juntos. Honestamente, sua aparência é realmente atraente. Ela é postada na parede de confissões todos os dias e há meninos se confessando durante as aulas. Com medo de que eu ficasse com ciúmes, ela foi ao rádio do campus naquele dia e anunciou nosso relacionamento para toda a escola. Muitas pessoas pensam que nós dois não parecemos pessoas que podem amar por muito tempo, mas não esperávamos. Essa conversa durou 4 anos. Meus pais finalmente souberam do meu relacionamento. Aquele dia eles me chamaram para casa. Eles ficaram furiosos e me disseram para terminar com essa vadia rapidamente. Eu não vou. Meu pai ia me bater com um pau. Joguei o pau fora e disse ferozmente. Não me force a revidar. Vocês têm suas próprias famílias e nunca se importaram comigo por tantos anos. Por que você está correndo para interferir na minha vida agora? Quem você pensa que é? Estou realmente farto da sua hipocrisia. O que eu sou para vocês? Uma ferramenta para continuar a linhagem? Meu pai rangeu os dentes e disse. Eu sou seu pai. Eu te dei essa vida. Você nunca vai se livrar do sobrenome Ji nesta vida. Minha mãe repreendeu. Fomos nós que te mimamos demais, fazendo você não saber o que está fazendo. Foi aquela vadia que te disse para dizer essas coisas? Minha mãe gritou. E o Wei apareceu. Ela ficou na minha frente com dignidade, dizendo, por tantos anos, vocês nunca se importaram com ela. Ela não aproveitou o amor de vocês, mas vocês querem que ela retribua a bondade de vocês. Por quê? Por que ela deveria obedecer a vocês? Ela é a pessoa que eu mais amo. Vocês não a amam, mas eu amo. Bem na hora que minha mãe ficou furiosa. Levantando a mão para esbofeteá-la, eu a empurrei. Naquele dia, eu segurei a mão dela. E saímos daquela casa. Nós não dissemos nada, apenas ficamos atordoados a noite toda. Nós concordamos em nos casar após a formatura, mas perto da formatura. De repente, eu comecei a ser seguido sem motivo. Às vezes, andando na rua, vasos de flores caíam. E o Wei também ficou um pouco perturbada. Um dia, ela de repente me perguntou, se um dia eu não estiver mais aqui, o que você faria? Eu, covardemente, a vi. Interrogando. Eu não estou brincando. Antes dos 14 anos. Eu não tinha família, não tinha amigos, era rebelde e indomável. Eu não sabia qual era o sentido de viver. Depois que a encontrei, ela foi minha salvação. Eu não conseguia acreditar. O que eu faria sem Yu Wei? Não, ela balançou a cabeça e disse. Mesmo que eu não esteja mais aqui, você deve viver bem, encontrar alguém que te ame. Casar, ter filhos, construir uma família. Entendeu? Eu a abracei forte. Eu ri e disse, que besteira você está falando? Nesta vida, além de colocar um vestido de noiva em você, eu não me casarei com mais ninguém. Ela fez beicinho e disse, não brinque. Estou falando sério.
Eu disse. Você está falando sério? O que foi? Você está me traindo? Ela hesitou e cantarolou levemente, dizendo, o que você está dizendo? Como é possível? Eu ri e disse, eu duvido que você ousaria. Se não, eu me caso com qualquer um e deixo você me perseguir até o crematório. Era uma provocação. Ela disse, sem jeito, e tocou minha testa, dizendo, se um dia você realmente se casar, se a noiva não sou eu, vou usar um vestido de noiva para sequestrar o casamento. No dia em que pediu eu veio em casamento, ela disse que se eu pudesse vencê-la na corrida, ela concordaria em se casar comigo. Eu concordei alegremente, prometendo vencer a corrida, com um troféu e um anel. Eu daria a ela a proposta mais apaixonada sob os olhos de todos, mas eu não esperava que ela nunca mais voltaria daquela corrida. A cena em meus sonhos mudou para uma floresta nebulosa. Quando cheguei à linha de chegada, só me lembro dos aplausos ensurdecedores, um verão tão quente que quase fuma, o telefone tocou. Era o telefonema de Akon, irmão Gi, a uma corrida na estrada da montanha. Você vai participar? Eu disse, vou. Não é o meu campo, mas acho que tenho que seguir em frente. Ela disse que esta corrida é apenas uma pequena corrida. Haverá uma grande corrida em alguns dias. Você quer ir? Liz e os outros já foram primeiro. Encostei-me no carro, acendi um cigarro e disse, vamos lá, eu também tenho que praticar e ir para a corrida. Ela disse que ouviu dizer que muitos pilotos famosos irão. Especialmente a uma piloto estrangeira que está indo muito bem, mas infelizmente, ela nunca tira o capacete, ninguém sabe como ela é. Vou pedir um autógrafo quando a vir. Soltei uma baforada de fumaça e zoei dela. Veja sua ambição. Espere que eu ganhe um troféu para você. Os olhos de Akon ficaram vermelhos novamente. Ela disse, irmão Gi, você assim. Estou muito feliz. Dei um tapinha no ombro dela e terminei de fumar o último cigarro. Quando me virei, vi Liu Huyan. Nossos olhos se encontraram e eu pude sentir claramente seus olhos brilhando. Giboda, eu não planejava prestar atenção nela. Apaguei a bituca do cigarro, e ela agarrou minha manga e disse, podemos conversar? Ela estava de pé na minha frente, contra a luz. Restaram apenas sombras, observando silenciosamente aquele rosto tão parecido. Que pena, não é Yu Yovei, ela disse. Não me olhe desse jeito. Liu Huyan repentinamente elevou a voz, ela disse. Giboda, como você ousa me enganar? Ela parecia muito zangada. Mas eu não entendo o motivo da raiva dela, apenas soltei a mão dela e disse lentamente. Liu Huyan, você deveria estar feliz, não é? Liu Huyan franziu a testa, me bloqueou e disse insatisfeita. Eu fui tratada como substituta, e eu deveria estar feliz. Giboda? Você tem alguma consciência? Sua expressão carregava raiva. Ela mordeu o lábio e disse. Antes, toda vez que você me olhava, parecia que tinha me reencontrado. Antes, você costumava me encarar fixamente. Eu até pensei que você realmente me amava, e até concordei com pena. Com a proposta de casamento entre as duas famílias, eu me sinto como uma idiota. Eu a ouvi terminar em silêncio. Só então falei, Liu Huyan, você também não me usou como substituto? Eu disse, seu luar branco voltou, você não precisa mais me suportar. O jogo de substituição acabou. Ela deu um passo em minha direção. Com um olhar determinado, mesmo que fosse um substituto, seu arrependimento não foi por mim? Você se arrependeria e voltaria por causa dela? Pensando bem, eu disse a ela muito seriamente. Lembrei-me do que Yu Yovei disse, se a noiva não for ela, ela voltará para roubar o casamento. Essa era a última obsessão que eu deixei para mim. Ela mordeu os lábios e disse, você nunca gostou de mim? Eu levantei a cabeça e a observei calmamente. Eu disse, você não gosta de mim, eu não gosto de você. Isso não é justo? Ela disse, eu gosto. Ela hesitou. Mordeu o lábio inferior e disse, claro que não é justo, Giboda. Você não passa de um cão ao meu lado. Faltam 6 dias para o casamento. Você vai se arrepender. Eu respondi, não me arrependo. Depois de arrumar as malas, embarquei no avião para Uxin. Faltam 4 dias para o casamento. Meus pais não cederam em cancelar o casamento. Eles ainda têm uma ponta de esperança de que Liu Huyan e eu possamos nos reconciliar. Abaixei a cabeça e toquei o cordão vermelho que carrego há 7 anos. Pensei bem, depois da competição, voltarei. Para romper completamente com a família daquele padre impostor. Finalmente entendi que alguns pais simplesmente não amam seus filhos. Fiz as pazes comigo mesmo. Akon me levou para o hotel.
Ela disse que ouviu dizer que aquela piloto também está hospedada aqui e que podemos nos encontrar. Eu ri e disse, você é fã dela? Akun coçou a cabeça. Eu só acho que algumas das habilidades dela são muito parecidas com as de Yovei. Meu coração estremeceu ligeiramente. Akun mudou de assunto e disse, irmão Ki, muitos amigos participarão desta competição. Eles ficarão muito felizes em ver você vindo. Quando chegamos ao local, vimos muitos rostos familiares. Muitas dessas pessoas costumavam ser amigas de Yu Yovei e tinham origens ruins. Foi Yu Yovei quem os tirou do abismo e lhes deu um objetivo para buscar por toda a vida. Lá, no carro branco, Akun me deu um tapinha e vi alguém dizer para mim. Estava um pouco longe, então não consegui ver claramente. Olhei para lá. Por coincidência, aquela pessoa também virou a cabeça usando um capacete. Muito estranho. Tive uma sensação forte, minhas mãos tremeram de repente e meu coração estava prestes a pular da garganta. Akun disse, irmão Ki, estamos todos de olho em você. Quando a contagem regressiva para a corrida começou, eu estava apenas olhando para aquele carro branco. De repente, pensei naquela corrida de 3 anos atrás. Yu Yovei disse para mim antes da corrida. Ela disse, se eu puder vencer você, eu me casarei com você. Eu disse a ela com confiança que pediria sua mão em casamento com o troféu de campeão. No rugido do motor, Akun pareceu gritar algo para mim, mas eu não ouvi. Neste momento, meus olhos estão apenas naquela sombra branca. Eu penso. Eu preciso de uma resposta. Não importa se é ela ou não, eu quero ver como é o rosto sob o capacete. A hora chegou e eu corri para fora como uma flecha disparada. Correndo como um louco, o som do vento explodindo nos meus ouvidos como milhares de cavalos passando. Acelerador empurrado ao limite, meus dedos dormentes com a vibração, até a minha respiração cheirava a óleo de motor. A curva se aproximava, o som dos pneus no asfalto como uma faca cortando meus nervos. Quase que por instinto, inclinei-me, fiz a curva e saí dela. Meus olhos focados apenas naquela sombra branca, a luz traseira piscando à frente, mas eu a alcançando novamente. Cada batida do meu coração era como perseguir aquela luz, o tempo se esticando. O mundo ficou cinza, apenas o rugido do motor uivando nos meus ouvidos. Só mais um pouco, quase podia ouvir o sangue correndo nas minhas veias. Na última curva, ela diminuiu a velocidade, eu não. Naquele momento, eu não sabia se queria vencê-la ou confirmar que ela existia. A bandeira quadriculada tremulava loucamente, ouvi alguém gritando ao longe, os pneus deixando longas marcas no asfalto. A moto inteira tremia, parei, o ar dentro do capacete estava quente demais. O sabor da vitória na minha respiração, como se eu tivesse renascido, até que o telão mostrou que eu era o campeão. E aquela jogadora de xadrez tinha um nome estrangeiro. Fomos para os bastidores com a equipe. Cerrei os dentes, caminhei até ela e a parei. Eu sabia que era rude. Mas eu realmente queria vê-la. Perguntei em inglês se ela podia tirar o capacete. Ela não se moveu, apenas ficou parada na minha frente, até o corpo dela era parecido. Meu coração batia forte, incontrolavelmente. Finalmente, ela falou. Ela disse, sorry, desculpa. Naquele momento, tudo ao meu redor ficou gelado. Claro. Não era ela? Lembrei-me daquele verão, quando Yu Yovei me perguntou. O que você faria se eu não estivesse mais aqui? Eu ri e disse que cometeria suicídio, mas eu não morri. Abaixei a cabeça, meus lábios tremiam. Finalmente, sem mais esperanças, virei-me para ir embora, mas de repente alguém segurou meu braço. Olhei para trás, meus olhos movendo-se de seus dedos para seu pulso fino. Ali, um cordão vermelho idêntico ao que tenho, já gasto e irreconhecível. Naquele instante, minha mente ficou em branco. Eu a observei destravar o capacete com uma mão. Vendo aquele rosto que tanto ansiava aparecer diante de mim, até mesmo o arco nos cantos dos lábios era exatamente o mesmo. Yu Yovei, minha Yu Yovei. Eu queria tanto ela. Mas, ao abrir a boca, nenhuma sílaba saiu. Finalmente entendi o que era ficar sem palavras por emoção. 3 anos se passaram. Ela parece não ter mudado, ainda é a pessoa que me lembro. Ou talvez tenha mudado. Caso contrário, por que minha visão está tão turva? Yu Yovei estava parada sob a luz, e um halo dourado a envolvia. Ela estava contra a luz, e seus olhos brilhavam com um sorriso. Ela apertou os olhos para mim e disse, cara durão, por que está fingindo que não me conhece? Eu não consegui mais me conter e a abracei forte, praguejando. Droga, por que demorou tanto para voltar? Ela disse,
Ouvi dizer que o cara durão vai se casar. A noiva não sou eu, disse ela. É claro que eu voltei para interromper o casamento. Ela enlaçou meu pescoço e me beijou. Mas eu claramente ouvi um tremor e um nó na garganta em sua voz. Eu a abracei forte. Abracei-a com força, temendo que no segundo seguinte descobrisse que tudo isso era apenas um sonho meu. Uma ilusão. Eu estava muito cansado, então. Mesmo que seja uma ilusão, deixe-me acordar mais tarde. Ela disse suavemente. Desculpe. Da última vez, combinamos que, se você ganhasse, eu me casaria com você. Mas falhei na promessa por 3 anos. Ela disse lamentavelmente. Você está bravo comigo? Eu balancei a cabeça. Não estou bravo. Contanto que você possa voltar. Eu não quero nada. Eu só quero você. Na cerimônia de premiação daquele dia, eu dediquei o troféu a Yu Wei. Eu a observava. A ela agora e a ela de muitos anos atrás. As imagens se sobrepunham. O pedido de casamento, atrasado por 3 anos, finalmente teve um final feliz. Naquela noite, transformamos toda a saudade acumulada em ação. Em meio ao suor e às lágrimas, nos possuindo repetidamente, mesmo exaustos. Sem querer parar. No final, ela se deitou em meus braços. E só então me contou lentamente sobre os eventos dos últimos anos. É tão melodramático. Ela e Liu Huyan se parecem tanto porque são realmente irmãs. A mãe de Yu Wei também era uma jovem rica que se apaixonou livremente pelo pai de Yu Wei, mas a mãe de Liu Huyan interferiu. Ela drogou o pai dela e engravidou para ascender socialmente. A mãe de Yu Wei não tolerava areia em seus olhos. Ela partiu impotente, mas descobriu que estava grávida. Mais tarde, a mãe de Liu Huyan descobriu sobre a existência deles e os reprimiu secretamente, gradualmente fazendo com que a mãe Yu tivesse pensamentos de vingança. Então, ela controlou Yu Wei, pedindo que ela fosse para o exterior para ajudar na carreira de seu tio. Para atingir a família Liu. Yu Wei não queria, porque eu existia. Então, a mãe Yu me atacou. De repente, me lembrei daquelas perseguições inexplicáveis. Percebi de repente. Yu Wei estava com medo e implorou para que ela não me machucasse. A mãe Yu, já obcecada, deu uma condição: deixá-la partir daqui. Então, ela planejou uma falsa morte. Yu Wei foi levada para o exterior. Nestes 3 anos, ela dormia apenas algumas horas por dia para poder me ver mais cedo. Sua voz estava embargada. Ela disse: você não sabe o quanto eu sinto sua falta. Ela contava como se estivesse falando da vida de outra pessoa, contando as histórias de como provar a si mesma nesses anos. Como se livrar do controle de sua mãe obcecada. Ela não se atreve a me ver. Não se atreve a me contatar, com medo de me machucar. Ela contou tudo em apenas algumas dezenas de minutos. Mas eu sabia o quão difíceis foram seus dias. Ela me abraçou forte. Eu também a abracei forte, como se quisesse fundi-la em meus ossos e sangue. Yu Wei tremia tanto, que toda vez que penso em você quase enlouqueço, uso a ponta da caneta para picar meu pulso com força. Eu digo a mim mesma: tenho que voltar logo, tenho que voltar logo. Jiboda ainda está me esperando. Ele disse que ganharia um troféu para mim na pista e se casaria comigo. Ela é tão teimosa, sempre vai me esperar, então eu estudo loucamente. E então, lentamente me libertei do controle dela, só então consegui ficar na sua frente. Suas lágrimas secaram e fluíram novamente. Parece que ela está liberando todas as emoções reprimidas desses anos. Acariciei suavemente seu rosto. Dei um beijo gentil em sua testa e disse: então, senhorita Yu, quer se casar comigo? Faltam 3 dias para o casamento. Eu levei Yu Wei para pegar a certidão de casamento primeiro. Vendo o selo de aço entre as nossas 2 fotos, Yu Wei chorou enquanto sorria. Ela disse, soluçando: desculpe, desculpe, cheguei tarde. Eu freneticamente limpei as lágrimas dela. Peguei o rosto dela e balancei a cabeça gentilmente. Eu disse: contanto que o final seja você, não importa se for tarde. Ao mesmo tempo, uma foto de repente se espalhou no círculo, em uma moto. Uma mão esguia e branca repousava no peito do campeão de corrida, e seu braço abraçou a cintura do homem com força e a ambiguidade transbordou da tela. Isso foi depois da corrida naquele dia. Aku e os outros tiraram fotos no local. A foto não se sabe por que se espalhou, até mesmo as pessoas do nosso círculo viram. No grupo, alguém acabou de postar esta foto e causou grande discussão. Alguém disse: por que esse cara se parece tanto com Jiboda? Não é possível, certo? Como Jiboda ficou loiro?
Será que é um irmão perdido há muitos anos? Outra pessoa disse. Parece que essa é a aparência de Giboda antes. Outra pessoa disse. A garota na foto se parece um pouco com Liu Huyan. Quando Huyan começou a andar de moto, alguém também disse. Aquela garota não é Liu Huyan, parece uma motociclista estrangeira. É convincente. Esses dois parecem muito bem juntos, alguém também disse. Mas Huyan não nos disse ontem que Giboda se arrependeria antes do casamento e voltaria a implorar para se casar com ela? Aquela pessoa disse. Sim, então. Liu Huyan pensou que Giboda morreria sem ela, mas no final das contas, ele estava apenas usando ela como substituta. Eu estava vendo Yu Yovei experimentar o vestido de noiva no quarto de casamento quando recebi uma ligação de Liu Huyan para mim. Ele disse, Giboda. Quem é ele? Yu Yovei pegou o telefone da minha mão. Ela olhou para mim. Rindo descuidadamente, ele parece estar consertando o relacionamento com a ex. Deixe-me apresentar, eu sou a esposa legal dele. Eu marquei com Yu Yovei para sairmos, para pilotarmos nossos amados veículos na estrada de Pancha. Juntos, corremos até o sopé da montanha, todos rindo e chorando, ele apertando minha mão com força atrás de mim. Parecia que havíamos voltado para aquele verão de 18 anos, eu ri para Yu Yovei. Quer fugir comigo? Ele estava com os olhos cheios de lágrimas, desta vez. Ele agarrou minha mão e fugiu na noite de verão, e Yu Yovei ficou na ponta dos pés e beijou o canto dos meus lábios. Mas eu retribuí, abraçando sua cintura e me inclinando para um beijo longo. A sensação familiar, suave e louca. Nada se compara à surpresa de recuperar o que foi perdido, mas compensou nossa juventude fervente, escaldante. Juventude despedaçada e sem final. Eu não sei se nos salvamos mutuamente, eu só sei. Em cada jornada, o amor é a maior verdade. Fizemos algazarra na loja de Akun por meia-noite. Só fomos dormir quase ao amanhecer. Quando acordei, todos estavam espalhados pelos cantos. Eu gosto muito, muito da atmosfera atual, pretendo sair para sentir a brisa da montanha. Mas inesperadamente vi Liu Huyan. Ele estava sentado sob o poste telefônico com uma expressão abatida, com os olhos sem brilho. Eu não sei quanto tempo ele esteve aqui, ou quanto tempo ele ficou, e muito menos. O que ele quer fazer? Eu não quero vê-lo, mas ele ainda me bloqueou um passo à frente. Ele disse, Giboda, vamos nos casar. Eu disse, Liu Huyan, eu já sou casado. Ao ouvir minhas palavras, ele ficou atordoado no lugar. Ele perguntou, você se casou com aquela garota com atitude? Eu balancei a cabeça. Ele disse exasperado. Como você pode se casar com qualquer pessoa? Vocês só se conhecem há alguns dias. Por que ela pode? No meio da frase, ele fez uma pausa. Ele diminuiu o tom e olhou para mim em silêncio. Ele mordeu o lábio e disse, eu ainda não deixei minha família cancelar o casamento. Daqui a 2 dias, vamos realizar o casamento conforme programado, tudo bem? O que eu ia dizer é que o casamento não será cancelado, eu só vou trocar a pessoa. Num instante, ele ficou paralisado no lugar. Um momento depois, ele riu. Ele ficou paralisado no lugar. Um momento depois, ele riu e cantarolou desordenadamente. Se sua esposa souber que você o está usando como substituto, ela definitivamente vai se divorciar de você, Giboda. Não seja tolo. Eu sou sua melhor escolha. Oh! Liu Huyan não sabe que Yu Yovei é meu amor de sempre. No segundo seguinte, uma voz de mulher veio de trás. Não se preocupe, nós não vamos nos divorciar. Yu Yovei caminhou até mim, estendeu a mão e pegou meu braço, ficou na ponta dos pés e me deu um beijo nos lábios. Ele disse, por que quem trai vai para o inferno? Olhando para este rosto extremamente semelhante ao dele, Liu Huyan não disse nada e foi embora desanimada. 2 dias antes do casamento, Yu Yovei e eu estávamos revisando a lista de convidados, convidando apenas os amigos mais próximos. Estávamos planejando um casamento que fosse só nosso, estávamos muito ocupados, mas inesperadamente recebemos uma ligação de Itusei. Na mensagem de voz, ele disse de forma humilde e impotente. Você pode encontrar Huyan? Ele bebeu tanto que teve uma úlcera estomacal e foi para o hospital. Eu estava um pouco confuso. O que isso tem a ver comigo? Itusei suspirou e disse. Eu sempre pensei que Liu Huyan estava realmente esperando por mim. Ele disse. Eu pensei que depois que eu voltasse, ela viria te ver e pedir o rompimento do noivado. Na verdade, era para te irritar, ele disse. Mas você saiu muito calmamente. Você não sabe o quão louca ela ficou depois que você saiu. Só então eu finalmente entendi.
Acontece que ele se apaixonou por você neste jogo de substituição, ele disse. Sabendo que você está com outra pessoa, quando ele está sonhando, ele também está chamando seu nome. Eu franzi a testa e interrompi Tusei. Não tenho interesse em ouvir isso. Eu não tenho nenhum sentimento por ela, eu disse, nenhuma vez. Nunca me apaixonei, eu disse. Ela também. Só não aceito não ter tido a iniciativa neste relacionamento e desliguei o telefone. Um dia antes do casamento, as empresas Ji e Liu colaboraram e adquiriram a empresa Liu em grande estilo. Só então eles descobriram que a família Liu tinha uma filha ilegítima que não disputou a herança. Em vez disso, ela se juntou à mãe para se vingar. Outro ponto muito comentado naquele dia foi a semelhança entre Liu Youwei e Liu Huyan. Naquele momento, Ji Boda anunciou que iria se casar com seu amor de juventude. A noiva era ela, só no dia seguinte é que todos perceberam. Ela é minha luz branca que ressuscitou dos mortos. Meu pai está muito feliz. Me elogiou por ter um plano há muito tempo, digno de ser seu filho, superando o mestre. Mas naquele dia, levei Liu Youwei de volta e disse a eles: eu corto relações com vocês a partir de agora. Eu sempre fui muito inseguro e me consumia por dentro. Porque sinto que eles me deram a vida e porque ainda tinha ilusões sobre eles. Esperava pela compreensão deles. Mas eu vim a este mundo. Não foi uma escolha minha, mas já que cheguei, sou um indivíduo independente. Quando eu estava sofrendo com a dor, eles me observavam à distância e me deixavam afogar naquele mar profundo. Nunca me salvaram, já que não consigo obter. Então não quero. Neste mundo, nem todos conseguem ter afeto familiar. Aceitar a falta de uma certa emoção também é um tema de crescimento. Quando eu saí, meus pais estavam na minha frente. Foi a primeira vez que vi pânico em seus rostos, mas não tem nada a ver comigo. No dia do casamento, Liu Youwei vestiu o vestido de noiva que eu havia preparado há muito tempo. Caiu muito bem. Ela me perguntou: como você sabia que eu voltaria? Belisquei o rosto dela e disse: não sei se você vai voltar. Mas reservei o significado do seu retorno. Eu estava usando a fantasia que Liu Youwei me ajudou a escolher, com menos teimosia e selvageria da juventude. Com mais maturidade e ternura. Eu a abracei suavemente por trás, olhando para nós dois no espelho, tão perto. Meus olhos ficaram levemente vermelhos. Esperei por este dia por muito tempo. Muito tempo. Liu Youwei virou a cabeça e beijou o canto dos meus lábios. Ela disse: cara de morto, o vento está tão forte assim? Como é que ele está me cegando de novo? Uma frase que me deixou cheio de emoção naquele dia, lá embaixo na montanha. Eu imaginei que ela diria isso para mim, mas era só uma ilusão. Agora, a ilusão se torna realidade, como se eu a tivesse recuperado. O céu está sendo tão generoso comigo. Eu abaixo a cabeça e beijo suas sobrancelhas e olhos de volta. Eu rio. Eu só estava pensando se alguém sentiria minha falta, se alguém esperaria que eu visse a chuva da primavera com eles. O vento do verão, as folhas caindo do outono, a neve do inverno. Então, mesmo que eu esteja sozinho às vezes, eu ainda avançarei corajosamente porque estou convencido de que, na lente do penhasco, há um vento longo e selvagem, e a pessoa que eu amo estará lá me esperando. Me diga: olá, nos encontramos de novo.